ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन घोरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। या कुन्देन्दु तुषारहारजबला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदन्धमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा पृथिवी वेदे सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती भोजि प्रभां शारदे, भोजि प्रभां शारदे। Jai Gurudev. Eu normalmente falo muito, então vou falar menos, mas eu vou pedir que vocês ouçam com atenção, ok? Eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante, uma parte fundamental dos ensinamentos do Guruji do Bhagavad Gita, de Deus, que é o seguinte. Eu vou ler 2 versos do capítulo 18 do Bhagavad Gita e depois eu vou voltar ao capítulo 3 para explicar o que, na minha opinião, é algo que todos nós temos que começar a viver agora, se já não estivermos a viver isso. Então, os versos são capítulo 18, verso 68 e 69. 68. Mas aquele que oferece este supremo mistério aos meus devotos demonstra a mais elevada devoção por mim e virá até mim. Não há dúvida sobre isto. 69. Não há ninguém que possa realizar um serviço que me seja mais agradável do que este, nem haverá outro na terra que me seja mais querido do que ele. Vocês ouviram? Querem que eu repita mais uma vez? Ok? É importante. O verso 68. Aquele que oferece este supremo mistério, o Bhagavad Gita, aos meus devotos, demonstra a mais elevada devoção por mim e virá até mim. Não há dúvida sobre isto. 69. Não há ninguém que possa realizar um serviço que me seja mais agradável do que este, nem haverá outro na terra que me seja mais querido do que ele. Ok? Agora, capítulo 3. Tem que voltar para trás. Eu quero ler 3 versos do capítulo 3. O primeiro verso será o verso 21, depois 26 e 29. Então, 21 diz o seguinte: o que quer que uma pessoa celebre e faça, outras pessoas também o fazem. Qualquer padrão que ela estabeleça, o mundo segue. Ok? É para repetir? Uma vez. Verso 21. O que quer que uma pessoa celebre e faça, outras pessoas também o fazem. Qualquer padrão que ela estabeleça, o mundo segue. Verso 26. Os sábios não devem perturbar as mentes dos ignorantes, que estão apegados às obras. Ao invés disso,
ao realizar as obras com devoção, devem inspirar os outros a fazerem o mesmo. Vou repetir? Os sábios não devem perturbar as mentes dos ignorantes, que estão apegados às obras, ao trabalho. Ao invés disso, ao realizar as obras com devoção, devem inspirar os outros a fazerem o mesmo. Okay? Em último lugar, verso 29. Aqueles que são iludidos pelos gunas dentro da natureza material estão apegados às ações por eles produzidas. Contudo, aquele que possui o conhecimento perfeito não deve perturbar os ignorantes que não veem toda a verdade. Vou repetir? O perfeito não deve perturbar os ignorantes que não veem toda a verdade. Ok? Pronto. Então Krishna diz que o serviço mais especial que nós podemos fazer, que garante união com Ele, que nós vamos ter ao lar dele, garantido, é trazer esse mistério que é os ensinamentos, que são os ensinamentos do Bhagavad Gita para os seus devotos. Então a pergunta surge: e como é que eu devo fazer isso? Porque eu acredito que se a pessoa tem até só uma gota de fé, acredita em Deus, na presença de Deus neste mundo, na existência de Deus, em Krishna e na palavra de Krishna, e se vocês não acreditam, então pelo menos acreditam um pouquinho em Guruji, e ele acredita na palavra de Krishna, então nós temos, na minha opinião, interesse em tudo isso que ele acabou de escrever no capítulo 18, versos 68 e 69. E não há uma pessoa que me agrada mais do que essa. Eu sei o quanto eu já quis e quero agradar a Deus, ao meu Guru, o quanto eu quero servir a Deus, ao meu Guru, o quanto eu quero servir as pessoas que eu amo, as pessoas que eu não amo, mais ou menos. Eu sei o quanto eu quero essas coisas todas. Eu sei o quanto nós todos nos esforçamos para tentar encaixar as nossas crenças do nosso coração, as nossas capacidades dentro desse mundo complicado em que nós vivemos. E muitas vezes é porque nós não sabemos como ser essa pessoa que Krishna está pedindo do verso 68 e 69. E é por isso que eu digo, ouçam com atenção, porque não é complicado, mas é importante acertar. Senão o que acontece? Julgamos a nós próprios, pensando que não somos capazes de nos tornar professores do Bhagavad Gita, por exemplo, que temos que ensinar por palavra. Mas não é o caso. Eu li o verso 26 e 29, em que diz: os sábios não perturbam a mente dos ignorantes, mas sim inspiram essas pessoas a fazerem o mesmo. O mesmo o quê? Trabalhar, viver com devoção. Então, é possível, se calhar no verso 69 e 68 do capítulo 18, quando Krishna está dizendo que trazer este mistério aos meus devotos é o serviço mais importante, mais agradável, que isso não significa falar, mas sim demonstrar o que é este caminho e quais são os resultados desse caminho. Viver, mas viver de uma forma em que nós não nos sentimos nem culpados, ou nem com medo, ou nem com ansiedade de que outra pessoa possa olhar para a nossa conduta, olhar para a nossa vida e dizer: eu vou copiar essa pessoa. E chegar a esse ponto em que você não se sente assustada com essa situação é difícil. Por quê? Quando eu penso na possibilidade que alguém me vê como uma referência e alguém, consequentemente, me copia, medo. Medo por quê? Porque eu sei que eu não sou perfeito.
E eu não quero ser uma referência para alguém que está tentando trilhar esse caminho, dando um mau exemplo. Não é? Mas eu não querendo isso, significa que não vai acontecer? Não. Eu querendo ou não querendo não faz diferença nenhuma. Se alguém me vê como uma referência, vai acontecer. As pessoas vão copiar o que eu faço, vão se inspirar pelo que eu mostro, às vezes pelo positivo, às vezes pelo negativo. E eu já disse isso 1000 vezes e continuo a dizer: você não controla quem te vê dessa maneira ou não. Mas o fato é que vocês vivem as vossas vidas em frente de todo mundo. Ninguém vive numa cave sozinho. Às vezes a gente tenta. A gente vai para o quarto, fecha a porta. Mas ninguém sucede. Eventualmente, nós vamos nos expor a alguém. Mesmo que só for uma pessoa. O que é que vamos mostrar? O que é que vamos expor a essas pessoas em que temos contato? Hoje estamos com 400 pessoas quase. O que é que nós estamos a mostrar uns aos outros aqui? Porque 100% nós estamos afetando cada pessoa com quem nos cruzamos hoje. E se você pensa que é só as pessoas com quem você conversou, não. Vocês estão todos me observando, por exemplo, neste momento. E eu conversei com todos vocês. Eu tive interações individuais com todos vocês hoje? Não. Isso acontece com todo mundo. Nós estamos sempre observando, sempre convivendo. E nesta convivência, as pessoas, as coisas que nós vemos e enxergamos influenciam o nosso pensamento, o nosso modo de viver, o nosso modo de estar. Sempre. Então, quando Krishna pede que nós passamos esse mistério, esses ensinamentos para os outros, e que isso é o que agrada a Ele mais do que qualquer outra coisa, eu não creio que Ele quer que nós passamos simplesmente palavras, porque palavras sem substância por detrás dessas palavras não têm muito valor e não têm muito impacto. O fato é que eu conheço pessoas com problemas na vida. E essas pessoas vêm falar comigo: Swami, você pode me ajudar? Me diga algo. Nem sabem o que querem, mas me diga alguma coisa que vai ajudar e mudar a minha vida. Vocês sabem o quanto isso é difícil de fazer? Olhar para alguém que está a sofrer e, olha, eu agora vou dizer umas palavras mágicas e o sofrimento vai desaparecer. Porque eu sei muito bem que sim, as palavras têm um impacto, mas é pouco. O impacto das palavras às vezes é pouco. A maioria das vezes. O que impacta as pessoas muito mais são os exemplos que nós damos. Atividades, coisas práticas. Se eu pego na pessoa e digo: eu não vou te explicar nada, eu vou fazer algo com você. Eu aprendi isso quando, muitos anos atrás, eu fui pela primeira vez para Stephanshof, que era o primeiro ashram da Alemanha de Guruji. Guruji me convidou para ir para a Alemanha. Eu tinha 15 anos. Eu fui lá, achando que ia ser um ashram enorme. Eram 3 casas, pequenininhas. Fiquei chocado, mas aquele choque passou. E o Guruji disse: você vai ficar na casa dos brahmacharis enquanto você fica aqui, 2 semanas. Entrei na casa, os brahmacharis não estavam à espera daquilo, porque eu fui com o Guruji no mesmo voo dele, então não estavam esperando que outra pessoa fosse com ele. Então, eles colocaram um colchão no chão, e eu fui lá dormir na casa, no quarto de um dos brahmacharis, que era na altura o Swami Kanjalochana, que não era Swami na altura, era Chaturananda. E ele disse: Jai Gurudev, eu sou o brahmachari Chaturananda. Eu disse: Jai Gurudev, eu sou ninguém. Ele não falou muito comigo, não explicou muito, mas foi uma pessoa muito alegre, sorridente, acolhedora. Ok? Cada manhã acordava
cheio de preguiça, com areia nos olhos. E lá estava o Brahmachari Chaturananda fazendo yoga, meditando, lendo. E eu, cada dia, me sentia pior. Está dormindo. Ele não me disse nada, não me convidou, não fez nada, só sorria. Bom dia. E continuava. E eu, me sentindo envergonhado com a coisa toda, eventualmente comecei a acordar à mesma hora que ele. Eu queria acordar, não sabia quando é que ele acordava. Então eu perguntei, quando é que você acorda? Ele disse, é por volta das 5 da manhã. Tinha que checar quanta vergonha eu estava sentindo, para ver se compensava. Ele disse, ok, tá bem. Acordei às 5. E ele disse para ele, eu posso meditar com você? Posso praticar com você? Ele disse, claro que sim. Muito feliz. Me mostrou tudo e a gente praticou juntos. Os anos passavam. Nós mudamos de ashram, fomos para Springen, Shipitanilaya. De vez em quando, Brahmachari Chaturananda, ele me via passando nos corredores, etc. Às vezes, potencialmente com uma cara triste. E ele vira para mim e diz assim, vamos rezar? E eu, as orações são às 6, só são 4 da tarde. Não. Vem comigo. Pega na minha mão, ele me leva para o templo, a gente se ajoelha em frente do altar e diz, segura a minha mão, 60 segundos, fecha os olhos, reza. Ok? Então, eu e ele, mãos dadas, olhos fechados, joelhos no chão, rezando. Depois, bip, 60 segundos. Tira o dedo, até mais logo. E aquilo sempre me fez sentir muito bem. Adorei, sempre. Nunca me arrependi de ir com ele, pegar na mão dele e rezar com ele. E eu fiquei pensando, será que eu prefiro esse tipo de amizade a uma amizade mais clássica, que alguém vem e escuta os meus problemas. Depois de meia hora de eu ter essa diarreia verbal, a pessoa vira para mim e diz assim, eu entendo. Eu também sofro. E depois eu tenho que ouvir meia hora do sofrimento do outro. E depois de uma hora em que nós nos sentimos muito ouvidos e um oceano de compaixão, continuamos com o mesmo problema. Os dois. Mas mais aliviados. Porque eu não estou sozinho no problema. Somos dois a sofrer, já não estou me sentindo tão sozinho. Mas solução? Zero. Eu entendi, pouco a pouco, passo a passo, por que Guruji às vezes não fala com ninguém. Sabendo que as pessoas estão sofrendo. Sabendo que as pessoas estão passando por momentos difíceis. Porque ele sabe que falar não vai mudar nada. Às vezes é preciso viver, não falar. E se ele quer nos ajudar, às vezes é melhor mostrar algo para a gente do que explicar algo para a gente. Eu posso te explicar o problema, mas eu prefiro te mostrar o problema. Eu posso te explicar a solução, mas eu prefiro te mostrar a solução. E o mais eu vivia isso, o mais eu acreditava nesse processo. E que é interessante, não deixa de ser interessante, dado que eu sou um professor e eu falo, e eu explico, e eu ensino. Mas uma coisa não cancela a outra. Eu estou fazendo isso totalmente ciente que isto aqui é só uma lembrança, só um apontamento para algo mais importante, para algo mais eficaz. Eu não estou sentando aqui achando que este médio de comunicação é a forma mais eficaz de transmitir crescimento e conhecimento espiritual. Não é. É a vivência, são as experiências. Mas nós temos que ter uma mente direcionada para essas experiências, uma mente que entende que eu tenho que ir buscar essas experiências.
elas não vão ter comigo sempre. Eu tenho que ir atrás delas às vezes. No sentido que, o que é que eu quero alcançar na minha vida? Eu quero servir meu guru. Vocês querem servir o vosso guru? Vocês querem servir Deus? Vocês querem servir a humanidade? Sim? Sim. Então, vocês têm que parar e pensar. Se Krishna diz que não há um serviço mais eficaz e mais importante do que passar os ensinamentos do Bhagavad Gita para outra pessoa, se este é o melhor serviço possível, que mais agrada a ele, como é que nós vamos fazer isso? Vocês todos têm um plano de como fazer isso? Concreto? Pronto para ser executado? Eu acho que não. E isso é que às vezes, eu não vou dizer que me chateia, porque quem sou eu para ficar chateado com isso? Mas eu fico preocupado, porque às vezes a gente simplifica as coisas demais, pensando que serviço é serviço, ajuda é ajuda, seva é seva. Mas isso aqui tem níveis. Tem seva e depois tem o seva que mais agrada. Tem ajuda e tem a ajuda que mais ajuda. Tem a devoção e tem a devoção que mais atrai e que mais inspira. E eu sei que já expliquei isso no passado, em outros satsangs, que tem 3 níveis de comportamento para o ser humano. Tem o proibido, tem o permitido e tem o ideal. E muitas vezes nós ficamos na zona do permitido, achando que, com a graça do Guru, eventualmente tudo vai dar certo. Eu estou evitando o proibido, já é bom. Concordo, eu concordo, já é bom. Mas é o melhor? São essas as aspirações que nós temos na vida, as ambições? É isso que Guruji quer de nós? E eu não acredito que é isso. Eu não posso acreditar que é isso. Porque não é o Guruji que eu conheço. O Guruji que eu conheço é a pessoa que mais tem compaixão por nós. Mas ao mesmo tempo, a pessoa mais paciente, mas ao mesmo tempo, a pessoa que mais acredita em nós. Mas acredita no quê? Na versão que somos agora? Não, isso não precisa acreditar. É a realidade que se verifica. Ele acredita em algo que ainda não somos. O potencial que nós temos. E ele está sempre investindo nesse potencial. Uns dias atrás, para quem está seguindo a peregrinação virtual agora na Índia, o Guruji deu uma bronca em todos os devotos. Porque ele estava no autocarro, ele virou para uma devota no autocarro e fez uma pergunta sobre o nosso caminho, sobre Ramanujacharya. E a devota respondeu errado, mas muito errado. Mais errado era difícil. E o Guruji ficou tão desapontado, tão zangado, que ele gravou um vídeo para as pessoas que estavam vendo a peregrinação online. Olhos na câmera. E ele diz assim: eu fiquei tão desapontado, tão chocado, eu queria me matar. Mas não é brincadeira, falando sério para a câmera. Porque eu fico pensando, tanto esforço está sendo feito ao longo dos anos para vocês aprenderem e aprofundarem o vosso caminho, para entender o que é este caminho. Sim, é verdade, de Guruji diz, é verdade que eu sempre fui mais uma pessoa da experiência do que a explicação, do que os livros e o estudo. Mas, eventualmente, vocês têm que começar a entender as experiências. Vocês têm que começar a encaixar essas experiências numa compreensão deste caminho. Aí vocês podem também ajudar os outros. E ninguém pode abanar vocês do vosso caminho. Se alguém vem com uma crítica, alguém vem com um desafio,
Vocês não vão ficar afetados por isso. Vocês são fortes, vocês entendem, compreendem e podem responder. E até inspirar o outro. E ele estava tão chateado. Eu gostaria de mostrar o vídeo, mas eu não vou, porque estamos em processo de pedir permissão do Guruji para espalhar esse vídeo para todos os devotos do mundo inteiro. Foram uns 5 minutos em que ele só rasgava os devotos. E eu não gosto. Atenção. Vocês ouviram recentemente, o Rishi Mukunda mandou um áudio no grupo dos devotos portugueses dizendo o quanto ele ama vocês, não é? Isso deixa de ser verdade? Não. Mas eu não gosto de olhar só para um lado da moeda. E às vezes eu sou chamado negativo por causa disso. Chamem o que vocês quiserem. Mas se o Guru diz uma coisa e a gente gosta de ouvir, então isso nós vamos espalhar. Mas depois ele diz outra coisa que nós não gostamos de ouvir, isso não é para espalhar também? Não é para partilhar com vocês também? Não é? Então eu estou aqui trazendo o outro lado da moeda, que é, ele está trazendo o maior mistério, o ensinamento mais sagrado para todos nós, com uma intenção simples e direta, a nossa transformação total, para chegarmos ao potencial máximo que nós temos, que é amor incondicional. E se nós fizermos isso, o sucesso que esse país já tem não vai se comparar com o sucesso que o país vai ter. Tendo o nível que o Guruji pede de nós a metade. Eu repito, versos 68 e 69. Não há um serviço que agrada ao Senhor mais do que trazer estes ensinamentos a um devoto dele, a um outro ser humano. Mas eu já te expliquei, a maneira como você faz isso não... As pessoas ganham respeito uma das outras por 3 maneiras diferentes. A primeira maneira de ganhar respeito de outra pessoa é pelo seu título e posição. E a maneira mais frágil, mais fraca e mais vazia. Eu sou o chefe, respeita. E a gente respeita só porque a pessoa tem um título? A gente obedece, a gente participa no joguinho, mas ninguém respeita a sério. Não é? Fica aí essa dica, coordenadores. Segundo modo de obter respeito, respeito pelas suas habilidades e competências. Às vezes tu vê alguém a cantar, ou tocar um instrumento, ou a pintar, ou a falar, ou a fazer o que for que seja, mas de uma maneira tão bem feita, com tanta competência, que você respeita a pessoa por causa disso. Eu, quando vejo alguém a fazer qualquer coisa com uma grande competência, é verdade que eu sinto imediatamente, uau, respeito por aquilo, porque eu sei que não é fácil fazer. Eu sei que não é fácil ter essas competências. Não é? Então, às vezes, nós respeitamos isso. Então, às vezes, as pessoas ganham respeito por ter uma habilidade, mas isso também é frágil. Porque isso significa que a pessoa só te respeita naquela área. Mas sai dessa área, respeito desaparece também. Por exemplo, estamos a tocar Kirtan aqui. Eu entro na zona do Kirtan e está alguém a cantar bem? Respeito. Assim que o Kirtan acaba, eu já não ligo nenhuma para a pessoa. Você não está a cantar? Vou respeitar o quê? É o segundo modo de respeito. A terceira maneira de ganhar o respeito das pessoas, comandar respeito, é pelo seu caráter. É pela pessoa que você é, irrespectivamente de títulos, posições ou habilidades. Pode ser uma pessoa inútil, que eu não acredito que ninguém seja, mas pode te considerar uma pessoa inútil, sem nenhum cargo. Mas se você tem aquele caráter de que Krishna fala no Bhagavad Gita, uma pessoa humilde, uma pessoa que serve os outros, uma pessoa compreensiva, com compaixão, com devoção,
leal, trabalhadora, constante, tu vais ganhar um respeito muito mais profundo e muito mais real do que qualquer outra pessoa, com as habilidades que a pessoa tiver e com os títulos que a pessoa tiver. Não é? Agora imagina juntar todos os três. É bom? Imagina o impacto que tal pessoa poderia ter nos outros. Se você consegue juntar essas coisas todas. Mas se não consegue, foca só no terceiro. É o mais importante de todos. E para isso, eu não quero ouvir o quanto vocês são capazes de lembrar de versos do Bhagavad Gita ou não. Ou se vocês cantam bem ou não. Ou fazem puja, ou lembram-se de mantras, ou estão vestidos da maneira correta ou não. Não faz diferença nenhuma. E são só desculpas. Porque a gente não quer desafiar a nós próprios para sermos pessoas boas. É mais fácil esconder por detrás de um título, ou mais fácil esconder por detrás de uma habilidade qualquer, do que aceitar o fato que eu tenho que trabalhar para desenvolver o meu caráter, que é olhar no espelho e aceitar o que eu vejo, focar naquilo que tem que ser desenvolvido e entregar o resto aos pés do meu guru diariamente. Capítulo 18 fala da felicidade. A felicidade, algo que todos nós queremos, mas eu concordo muito com aquilo que o Vachet Karadas leu antes. A felicidade que nós próprios ganhamos, ou temos, ou obtemos, é boa sim. Mas a felicidade que surge quando nós estamos felizes juntos, quando trazemos a felicidade a outra pessoa, é muito maior, muito mais profunda. Mas como é que vamos fazer isso? Se não aceitamos o desafio com coragem de nos tornarmos pessoas que possam trazer essa felicidade para outros. Tu não pode dar o que tu não tens. Não é? Tu não pode dar o que tu não tens. Se não tens felicidade, vais dar o quê? Se não tens amor, não tens devoção, não tens dedicação, vais inspirar o quê? Então, às vezes, as pessoas viram-se para dentro, eu tenho que trabalhar, tenho que desenvolver, blá, blá, blá. Depois chega a acusação. Agora a pessoa é egoísta. Egoísta? Muito pelo contrário. A pessoa reconheceu, foi honesta o suficiente com ela própria para entender que o que a pessoa estava trazendo para o mundo, estava trazendo para fora, estava prejudicando o mundo, não ajudando. Então, mesmo que tu estás a fazer serviço extrovertido aqui no mundo social, etc., e isso as pessoas vão dizer, a pessoa já não é egoísta, olha, é social, está a fazer coisa com os outros. Mas isso não é suficiente para saber se uma pessoa é egoísta ou não. Tem tudo a ver com a qualidade do que a pessoa está a trazer para o mundo. Se eu estou sempre com as pessoas, mas distribuindo veneno, isso é bom? Mas está sempre com as pessoas. O Swami Ravanti está sempre com as pessoas. Não, em vez de eu levar com a crítica que Swami Ravanti às vezes é muito afastado das pessoas. Sim, eu sou. Às vezes eu sou afastado das pessoas. Por quê? Porque às vezes eu não tenho nada de bom para te dar. Então o meu carinho por você é me afastar. Até eu conseguir obter algo de valor para dar para vocês. Isso é uma consideração que temos com os outros, não é? Eu me lembro, um dia o Guruji pede reunião com os residentes do ashram. Ele pega numa Mataji que está sempre sorrindo. Uma residente que está sempre sorrindo. Mas nós, obviamente, não acreditamos que ela está sempre feliz. Porque nós somos pessimistas. E cínicos. E até nesta aí,
metade do tempo está fingindo. E o Guruji olha para ela e diz assim: e uma coisa, Mataji, se você não se sente feliz, você está sorrindo para quê? E ela: porque eu quero me convencer a sentir feliz. E eu penso: que resposta é essa? E o Guruji: tá bem. Melhor isso do que vocês. E ele aponta para um grupo de pessoas em que eu estava quase nesse grupo, eu não sei se estava ou não estava. Assim, naquela fronteira, né? Que só descem aqui com cara de pão seco. Que grande inspiração vocês são para este mundo. Mas ao menos são sinceros. Parabéns. Porque é sempre isso, não é? Pessoas sempre se defendem com essa ideia de eu estou a ser sincero, eu sou quem eu sou. Mas ok, e se quem você é não presta? Então não é melhor ser outra pessoa? É. Não estou dizendo que vocês não prestam. Atenção. Eu estou explicando contextos em que nós temos que desafiar as nossas próprias defesas que o ego joga para fora para justificar comportamentos e posturas erradas. Então aquela pessoa, mesmo se fosse considerada falsa, estava no mínimo tentando mudar a situação. É verdade, potencialmente eu não estou sentindo feliz hoje, mas eu vou tentar sentir feliz. Eu vou tentar trazer algo positivo cá para fora. E você pode vir me criticar e dizer: mas não, seja autêntica em vez disso. E eu vou ser autêntica. E depois você vai me criticar por ser uma má pessoa. Negativa, que não sorri, etc. Então qual é que você quer? Você quer que eu seja autêntico ou que eu seja uma boa pessoa? Porque às vezes as duas coisas não são compatíveis. Às vezes a minha pessoa autêntica não é o que tu queres agora. Imagina se o Guru fosse sempre autêntico conosco. Deus me livre. Me engana que eu gosto. É um mantra. Mente, Guruji, adoro. Diz que você me ama. Ele ama. Isso não é mentira. Diz que você gosta, diz que você está sentindo minha falta. Mente para minha cara. Porque se ele chega em frente de todos nós e começa a dizer: você, arrogante, ingrato, preguiçoso, etc, etc. Porque pode ser tudo verdade. O que a gente faz com isso? É isso que vocês querem ouvir? De vez em quando, ok. Sempre? Todas as interações? Então, o que eu estou tentando trazer, o que eu estou tentando explicar é: o desenvolvimento da sua pessoa, do seu caráter, é o projeto mais importante que vocês têm nesta vida. Porque é através do desenvolvimento da sua pessoa que você vai atrair Deus. Não pense que com o que eu estou dizendo, eu estou minimizando o caminho a Deus, ou bhakti, ou a entrega, nada disso. Isso é tudo conectado, 100%. Você pode cantar todos os mantras, aprender todos os mantras, fazer todos os pujas, 2 horas de kriya de manhã, 2 horas de kriya à noite. Mas se você não presta como pessoa, Deus não vai abrir as portas de Vaikuntha para você, eu te prometo. Não vai. É verdade que essas coisas todas vão contribuir para essa transformação. Mas mais do que essas ferramentas, é a sua vontade. Você tem que ter a vontade sincera de se tornar uma boa pessoa. Uma pessoa atraente para Deus. E vocês têm que estudar. Não para ter informação na sua cabeça, mas para aprender o que é ser uma pessoa atraente para Deus. Entende a diferença? Eu não estou te pedindo, nem está o Guru a pedir qualquer um de vocês para se tornarem acadêmicos.
pessoas de universidade, professores, nada disso. Estuda para entender o que é que você tem que ser. Quais são as qualidades e o comportamento que você tem que desenvolver. É esse o objetivo. Isso não é simples, é profundo. E você não consegue isso na superfície da espiritualidade. Você consegue essa transformação quando você mergulha na espiritualidade. E para isso vocês precisam de uma coisa acima de tudo, que é coragem. Coragem para aguentar o que vocês vão encontrar quando vocês mergulham. Porque é na profundidade da espiritualidade que vocês vão encarar os seus demônios, os seus apegos e os seus medos. E se você não começar a desafiar e passo a passo transcender e largar esses apegos, transformar esses medos, vocês não vão chegar ao objetivo que vocês gostariam de alcançar. Vocês não vão. E vocês não vão culpar ninguém, a não ser vocês próprios. Porque Deus não vai deixar. Vocês vão botar o dedo e Ele vai pegar na tua mão e virar para a tua própria cara. Eu quero isso tanto para vocês. Que vocês entendam o que é o capítulo 18 e os versos 68 e 69 do Bhagavad Gita. Porque não há nada melhor do que isso. Para um devoto, não há nada melhor. Tal serviço é o mais agradável e não existe um devoto que eu amo mais do que esse. Eu quero isso para vocês. Juro, de coração. Mas às vezes é muito frustrante. Para mim também. Eu fico frustrado comigo mesmo. Atenção. Eu não estou aqui sentado no palco dizendo: malta, vocês são terríveis, sejam boas pessoas. Eu, top. Não. Eu tento dar um bom exemplo. Às vezes eu falho. Eu peço que vocês também tentem dar um bom exemplo. Porque nessa tentativa vocês vão crescer e vocês vão se tornar pessoas atraentes para Deus. Porque em busca do que é ser um bom exemplo, vocês vão aprender o que é ser um bom devoto. E em se tornando bons devotos, vocês vão se tornar os amantes de Deus. Pelo positivo. Então é super importante que vocês aceitem esse caminho e façam esse caminho, trilham esse caminho de uma forma corajosa e sincera. Eu vou repetir mais uma vez. Eu não me interessa as vossas habilidades e competências. Não me interessa os teus títulos e cargos e posições, como não interessam a eles também. Você tem hoje, amanhã já não tem. Não vimos isso hoje? É por isso que o Guruji adora isso. Ele adora isso. Trocar tudo. Para que a gente não se apegue às coisas. Porque o apego é o nosso inimigo. Um dia, daqui a 4 anos, se nada acontecer até lá, tchau, tchau. Eu também vou embora. Não é? E naquele dia, quando o Guruji, na Navaratri 2026, Guruji vai ter comigo: Revati, você já não é o Swami de Portugal. Vamos com a primeira opção, que isso vai acontecer em 2026, que acabou. O que eu vou dizer para ele? Não, Guruji, deixa eu ficar com o país. Não vou dizer isso. Não posso dizer isso, porque não é correto. Meu apego poderá falar naquele momento: sim, eu gostaria, mas eu não posso fazer isso, porque não é correto. E se eu fizer, qual vai ser o exemplo que eu vou estar a dar a todos vocês?
Os próprios coordenadores que trocaram de posições hoje, e eu falando do desapego e da oportunidade para os outros, do serviço, que é o mais importante, esquece os cargos. Depois ele faz esse jogo comigo e eu vou chorar? E dizer que não? Entendem? E se nós nos focarmos em dar sempre o melhor exemplo para os outros, vocês vão ver o quanto vocês vão se transformar e o quanto vocês vão avançar espiritualmente. Foca nisso. Toma consciência disso. Qual é o exemplo que eu estou dando para os outros na minha vida? Tem dois lados benéficos. Primeiro, você pensa menos em você próprio, porque está sempre pensando em ajudar o outro, dar um exemplo para o outro, que já é bom. E segundo, você vai procurar a resposta de qual é o exemplo certo. E essa busca vai te fazer mergulhar no seu sadhana, nos ensinamentos do vosso guru, do nosso guru. E isso é o objetivo da vida espiritual. E aí sim, o Guruji vai dizer que ele ama os portugueses muito, sem um outro lado da moeda. Eu concordo plenamente que o que ele disse é verdade. Mas eu repito, é um lado da moeda. A moeda tem dois lados. Ok? Satsang pesado? Não? Ok. Chegou. Posso pedir um favor a todos vocês? Isso aqui é uma brincadeira, né? Nada sério. É assim, eu fui desafiado por certas pessoas para meter hoje no satsang, em algum momento, ao longo do dia, esta reação. Ué! Já fiz 2 vezes hoje. Já ganhei o desafio. Mas era muito difícil se nós todos fizéssemos isso. Só para mim, só para eu ganhar e ganhar forte, ok? Então, 3, 2, 1. Ué! Vá. Ele aparece quando nós temos num consultório de matrióloga. Isso faz tão